Que a paz do Senhor Jesus Cristo reine em cada coração neste momento. A paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Davi Salles, eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14 e o verso de número 22. A palavra do Senhor diz: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos atravessassem um barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Chegando já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os seus discípulos, o vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. E Jesus, porém, falou, logo dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco sobre as águas para ir ter com Jesus, mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo e clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiu para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se aqueles que estavam no barco e o adoravam, dizendo: É verdadeiramente o Filho de Deus. Nessa passagem, os discípulos de Jesus estavam presos nas garras de uma tempestade feroz. Eles se encontravam em uma situação onde o desespero começava a tomar conta de homens experientes, homens que entendiam acerca do mar, acerca de estar dentro de um barco no meio de uma tempestade, porém, agora eles se deparam com uma tempestade, acredito, como nunca eles haviam enfrentado. E eles começam a se desesperar. Então, a Bíblia diz que na quarta vigília da noite, Jesus ele se aproxima dos discípulos por cima do mar. E os discípulos, vendo, começaram a se assustar, começaram a se desesperar e começaram a gritar com medo, dizendo que aquilo que estava vindo era um fantasma. Existem momentos na nossa vida que nos desesperamos sem entender qual é o trabalhar de Deus ou sem entender que o próprio Deus está vindo ao nosso encontro. Às vezes nos deparamos com tempestade, com lutas, com provas, que não olhamos para Jesus como aquele que vem para nos ajudar, como aquele que vem para nos auxiliar, como aquele que vem para nos dar um alívio. A grande dificuldade dos discípulos neste momento era que eles estavam mais preocupados com a sua luta, eles estavam mais preocupados com a tempestade do que necessariamente estavam preocupados em clamar ao Senhor, em clamar a Deus, para que esse pudesse dar alívio na tempestade. Às vezes nós nos desesperamos tanto nas lutas que não conseguimos ver Jesus, que não conseguimos ver o Senhor. E mesmo Jesus fazendo algo sobrenatural, andando por cima das águas, os discípulos, eles estavam tão atentos na sua luta que eles não conseguiam enxergar Jesus. Talvez você esteja passando por uma dificuldade, quem sabe a porta fechada, quem sabe um casamento complicado,
um relacionamento mal resolvido, problemas de enfermidade, problemas com os filhos. E às vezes o Senhor ele se aproxima de você e você não consegue enxergar, mas neste momento Ele está dizendo para você: eu estou no controle desta situação. Eu estou no controle desta prova que você está atravessando. O Senhor está dizendo: eu estou aqui para te ajudar. Por um momento, pare de olhar para a tempestade. Para de olhar para a luta. Para de olhar para a dificuldade e passa a olhar somente para mim, porque eu sou o alvo, diz o Senhor. Eu quero resolver essa situação. Eu sou o dono do mar, eu sou o dono da tempestade, eu sou o dono do vento. Foi eu quem criei todas as coisas estão sobre o meu domínio. Até mesmo esta luta que você está passando está sob o controle do meu domínio. Então o que o Senhor nesse momento Ele quer de nós é que nós olhemos para Ele. Ele não quer que você fique preso a esta luta, porque maior do que esta luta é o Deus que você serve, maior do que esta enfermidade é o Deus que você serve. E os discípulos estavam nesta situação desesperados, dizendo: é um fantasma. Porque nós não conseguimos enxergar a mão de Deus na luta. Nós não conseguimos enxergar o livramento de Deus quando estamos passando por provação. Mas o Senhor está dizendo nesse momento: é na prova que eu vou te dar vitória. É quando Daniel está dentro da cova dos leões que o Senhor dá o livramento para ele. É quando Sadraque, Mesaque, Abednego, Misael, Ananias e Azarias está dentro da fornalha que Deus quer dar a vitória para eles. É quando José está dentro de uma prisão sendo condenado injustamente que Deus está preparando uma exaltação maior para ele. Então, veja Deus no meio da sua prova. Veja Deus no meio da tempestade. Não veja o desespero, não veja a impossibilidade, não veja apenas que você está passando por isso, porque você tem que passar somente, não, mas Deus tem um projeto, aleluias, no que você está passando. Deus tem um propósito no que você está passando. E ainda que você tenha que andar por cima deste problema, porque tem problemas, tem lutas que nós não queremos atravessar. Existem lutas que nós olhamos e dizemos assim: Senhor, não deixa eu passar por isso. Não deixa eu passar por esta prova, porque eu não vou aguentar. E às vezes nós passamos, e quando nós passamos por ela, nós olhamos para trás e dizemos assim: nossa, eu não sabia que eu tinha tanta força para passar por esta prova, por esta luta. Mas a questão não é que nós temos força. A questão é que nós passamos com o Senhor do nosso lado. E com o Senhor do nosso lado, nós passamos por qualquer tempestade, por qualquer vento. Nós andamos por cima dos nossos problemas, por cima das nossas dificuldades. E há sim momentos que nós caímos, momentos que nós afundamos, momentos que nós entregamos os pontos, mas o Senhor sempre estará disposto, com as suas mãos estendidas, para nos resgatar de nossas fraquezas, para nos resgatar da nossa pouca fé, assim como Ele fez com Pedro, quando Pedro andou por cima das águas, dizendo: Senhor, se é o Senhor, mande que eu ande por cima das águas. E ele andou. E quando ele chega num determinado ponto, ele começa a dar mais vazão, mais valor, mais atenção ao vento, mais atenção, sentindo a tempestade ali bem forte. E quem sabe ele começa a pensar: meu Deus, mas eu estou andando por cima da água, a lei da física ordena que eu afunde.
e eu estou nessa situação, meu Deus, eu não vou conseguir ir até o final e ele afunda. Talvez você tenha pensado da mesma forma. Talvez você esteja passando por isso e você diz, eu não vou aguentar até o final, eu não vou conseguir mais adiante, o meu limite é aqui. O Senhor está dizendo, não, eu estou com você, eu estou contigo, eu seguro nas tuas mãos, ainda que você afunde, eu vou pegar você com as minhas mãos fortes, eu te levanto e eu te digo, não temas porque eu sou contigo, não temas porque eu vou adiante com você. Deus está dizendo pela sua palavra que Ele vai se revelar para você, que talvez você tenha somente conhecido de ouvir falar, que somente você tenha ouvido testemunho de pessoas dizendo o que Ele fez, e você diz, na minha vida eu ainda não vi acontecer nada, e o Senhor está dizendo, esta luta que você está atravessando vai ser para testemunho. A Bíblia diz que quando Pedro afunda na água, duvidando, Jesus pega ele pela mão, levanta e diz, por que duvidaste, homem de pequena fé? E os dois subiram para o barco e acalmou a tempestade. Você está passando por isso? Você está passando por dificuldades? Você está passando por vales? Não temas, o Senhor vai ao teu encontro. No momento em que nós conseguimos atravessar a prova, o Senhor está só nos observando. Mas no momento que nós acharmos que não conseguiremos ir adiante, Ele estará disposto a vir ao nosso encontro e nos resgatar e nos levar até o barco da vitória, o barco da promessa, o barco do livramento, o barco do escape. E Ele vai acalmar a tempestade na minha e na sua vida. Deus abençoe, fique com esta palavra, que o Senhor continue derramando sobre ti, sobre os seus, a bênção, em nome de Jesus.